expandindo com amor e alegria. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal A Expansão 1111 e hoje nós estamos recebendo o psicólogo João Paulo Tenório. João, seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. João, ele veio abordar hoje, gente, um tema muito interessante que poucas pessoas conhecem. João, fale sobre o seu trabalho, a logoterapia. Obrigado, Sinara. Gratidão. Gosto muito dela, gosto muito de você. Muito obrigada. E, assim, eu posso falar como foi que eu conheci a logoterapia? Sim, fala, conta sua história, fica à vontade. Eu estava fazendo faculdade e existem correntes na faculdade em que já são muito conhecidas, né? Tanto na população, nos meios acadêmicos, e a gente termina seguindo, até porque a gente só vai conhecer o que está posto para a gente. Então, quando veio a pandemia, eu tenho uma dificuldade, já está melhorando, uma dificuldade com aulas online. Sim. E aí eu preferi trancar a faculdade. Eu tranquei durante um ano. E nesse período que eu tranquei a faculdade, surgiu para mim, nas redes sociais, um curso de psicologia do futebol. Não foi nem psicologia do esporte, foi psicologia do futebol. Sim. E eu achei interessante. Aí eu gosto de futebol, eram aulas com psicólogas de diversos cantos do Brasil. E eu fiz aquele curso um mês, né? E aí, durante aquele curso, né, psicóloga do clube e tal, e outro clube, aí dos slides na aula dela, ela colocou uma frase do esporte, falando não lembro agora o teor, mas falando, no final tinha Viktor Frankl. E eu gostei da frase. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Certo. E eu, interessante, gostei, legal, boa frase. E ela continuou a palestra, a aula. Aí quando foi na outra semana, uma outra psicóloga de outro local do Brasil, nada a ver, não tinha combinado com a outra, colocou outra frase dele para embasar a aula dela, as teorias dela. As sincronicidades, delas, né? Chegando para você, as sincronicidades. Perfeito. Aí eu, no caderninho, aí eu anotei, pesquisar sobre Viktor Frankl. Sim, muito bom. E foi aí que começou a me parar aqui. Muito bom. Pesquisar sobre Viktor Frankl. Quando terminou a aula, fui pesquisando os livros, comprei, já quando chegou, li rápido, fui comprando outro. Aí hoje eu me considero psicólogo logoterapeuta, né? Muito bom. Mas eu chamo ele, gente, de J. Paulo, tá? É um apelido carinhoso que a gente dá do nosso trabalho, a gente trabalha junto na nossa vida laboral. Mas o nome dele é João Paulo Tenório, e eu gosto de chamar ele carinhosamente de J. Paulo. Jota, me diga uma coisa, mas a logoterapia seria de fato o quê? Certo. Que abordagem é essa, né, que você traz pra gente? A psicologia é uma ciência muito rica e tem várias visões, várias teorias para cuidar do ser humano, para resolver aquele problema. O ser humano está com ansiedade, está com a depressão, e várias teorias elas tentam explicar a melhor forma de cuidar do ser humano. Não a melhor como uma melhor que a outra, mas por esse caminho a gente consegue, né, tem esse outro caminho, então elas divergem às vezes nesse sentido. A logoterapia é mais uma delas, né? E a gente, a psicologia, diz que a gente não escolhe a abordagem escolhe a gente, pelas nossas visões, pela nossa forma de ser, né, também. E aí, quando eu descobri a logoterapia, eu estava com a faculdade trancada, então a gente ficava naquela situação, como é que a gente vai ser quando a gente já está se encaminhando para o meio da faculdade, para o final? Que linha seguir? Sim. Qual caminho seguir para cuidar do sujeito? Sim. E aí a logoterapia, quando apareceu para mim que eu gostei, então foi algo muito natural. E o que significa logoterapia? O nome é Logoterapia e Análise Existencial. Então é uma abordagem que ela significa terapia, né, cuidar, e sentido, para dar um sentido à vida da pessoa. Então, logoterapia é cuidar pelo sentido. Olha que legal. O sentido que a pessoa tem ajuda a manter um equilíbrio, a ter saúde mental. Por exemplo, eu costumo explicar para os pacientes, quando a gente conversa assim, é o seguinte. Eu tinha uma amiga, há muitos anos atrás, que ela estava passando por uma dificuldade, teve um problema com o pai e a mãe, aí ela saiu de casa, aí ela alugou uma casa.
com uns 2, 3 meses, ela perdeu o emprego. Então, ela estava sem essa dimensão familiar e sem essa dimensão financeira. E ela já estava sem namorado, sem um cônjuge. Uma pessoa não tinha essa relação afetiva. Entendi. Não tinha. Então, ela reclamava naturalmente, né, essa fase que ela estava passando. Mas ela estava fazendo a faculdade dela. E ela perguntava, o que é isso que você estuda em psicologia? Aí eu falando da logoterapia. Aí eu falei, preste atenção, vou fazer um exercício com você, né? Só uma visualização. Digamos que você tenha tudo que você está sentindo falta hoje. Que você tenha um relacionamento afetivo, que você tenha o seu emprego, que você tenha o seu dinheiro, e que você esteja bem com os seus familiares. Mas você não estaria fazendo o curso que você está fazendo. Você aceitaria essa troca? Ela não. E eu falei, então, isso é logoterapia. O que está deixando você firme no seu propósito, ainda assim estudando, preocupada como vai ser o pagamento da faculdade, mas ainda assim firme, é o sentido que você vê no seu curso, como você visualiza o futuro. O sentido da vida. É interessante também porque algumas teorias, elas focam muito no passado. Voltam. Você fala das outras abordagens. Outras abordagens. A logoterapia também volta, porque realmente o passado, o ser humano é um ser que tem passado, e o passado vai ajudar a desvendar o que está passando por aquele problema, né, do sujeito. Porém, a gente não vê como algo determinado. Essa é uma palavra-chave importante. O que acontece no passado, sim, influencia, condiciona, mas não determina. Entendi. Até porque quantas pessoas passam por certas situações e que outras ficaram totalmente traumatizadas, né, muito mal, e outras pessoas, passei por isso e não superei. Como? Fez terapia? Teve ajuda? Sim. Não, naturalmente. Olha que então, algumas pessoas têm aquela resiliência natural. Então, se não funciona com todo mundo, não é 100%, não é um determinante, tão determinante 100%. Tá entendendo? Muito interessante. Olha, muito interessante isso que o Jota está trazendo para a gente, né, o João Paulo. Ele fala algo que o nosso passado não determina a nossa vida daqui para frente, né? E a diferença, as outras abordagens da psicologia são importantes, sim, TCC, eu não conheço muito, tá, gente? Mas eu vou falar assim, TCC é mais ou menos o que eu conheço, porque agora a logoterapia, tem a psicanálise, mas eu acho que, né, também. Então, assim, mas o que é interessante é que, quando ele diz assim, que a logoterapia traz o sentido para a vida, olha, isso é muito real, porque eu preciso contar uma experiência que eu tive. Eu vou contar. Eu tive um momento com o Jota, né, o João Paulo, que eu fui conversar com ele uma questão minha, pessoal, e pedindo a ele uma luz para eu conseguir desvendar e sair daquele problema. E ele veio justamente trazendo um sentido para aquela situação que eu estava passando, através dessa abordagem que é a logoterapia. E foi muito incrível, assim, quando ele trouxe isso para mim, porque é como se ele chegasse naquele momento e falasse assim, Nara, e se isso é assim? Talvez se outro psicólogo falasse, eu não tivesse a mesma visão. Mas a forma como ele trouxe foi uma forma através da logoterapia, que fez com que girasse uma chave dentro de mim. E foi algo tão bombástico naquele momento, que nós estávamos, na verdade, numa conversa informal entre amigos, conversando. Né? E ele, como psicólogo que porque quando você faz psicologia, você tem que ter isso no sangue, na alma, né, gente? Então, ele trouxe isso naquele momento e tocou naquele lugarzinho lá, que era um lugar que nenhum outro terapeuta, nenhum outro psicólogo tocou. E quando ele tocou naquele cantinho, foi tão mágico, que naquele momento eu desabei a chorar na frente de todo mundo. Então, assim, não era uma terapia, tá? Era uma conversa informal, mas ele foi diretamente no ponto, e era a chave que eu precisava, porque de lá para cá, eu já não sou mais a mesma, não sou a mesma Sinara. Então, gente, quando vem pessoas para mim que dizem assim, Sinara, eu não me identifico com aquela abordagem daquele psicólogo. Aí eu não gostei da outra abordagem do outro psicólogo. Eu não vou falar que tá errado ou que tá certo, gente. Cada um tem uma abordagem, como ele falou aqui, né?
é a abordagem que conquista você na faculdade, né? Né? Que lhe adota, né? Como precursor daquilo ali. Mas o que eu digo é assim, que existem outras abordagens. A logoterapia é algo que, se você não estiver conseguindo se identificar com as outras abordagens, você pode ir para a logoterapia. Eu não conheço muitos profissionais aqui em Maceió, logoterapeuta, né? Mas eu conheço o João Paulo. E eu sei, sem fazer propaganda, da capacidade que ele tem, né? Do domínio. E como isso traz realmente sentido. Porque a gente... Diga se eu estou errada, João Paulo. Se a gente não fica focada só no passado, né? O passado é importante, como você disse. Mas é como se a logoterapia ela trouxesse uma visão do futuro novo e não ficar macerando e desvendando o passado. É isso? Ela é menos retrospectiva e mais prospectiva nesse contexto. Sim. Eu tenho uma paciente, inclusive, a qual ela, inclusive, conheço outras pessoas, né, também, que falam que do sofrimento que é, às vezes, relembrar daquele trauma que a pessoa passou. É verdade. Então, é verdade. Então, às vezes, quando eu chego, se a pessoa, né, o paciente, o sujeito, quiser conversar sobre o passado, claro que eu estou ali para escutar e trabalhar com o que ele vai trazer. Né? Às vezes a pessoa fala que passou por uma situação de abuso ou de qualquer outro tipo de trauma, né, do passado, mas você quer falar sobre isso? Não. Talvez a pessoa não traga nunca mais. E a gente continua. A terapia vai seguir. Não é para eu cuidar dela, desse sofrimento. Eu preciso saber desse detalhe. Para a gente, não é determinado. Então, né, eu não sei os sofrimentos que as pessoas vão carregar do passado. Às vezes elas não querem revivê-lo. Então, é duro reviver, né? A gente sabe que a terapia, né, com o psicólogo, ela faz você reviver, né? Porque pelo menos as terapias que eu já fiz, né, que são maravilhosas também, gente, porque todo mundo sabe que eu sou terapeuta quanto, né? Mas eu preciso também me cuidar. A gente tá humano, a gente precisa ter essa visão de se olhar também, se melhorar, né? Como ser humano, como pessoa. E eu busco a ajuda dos colegas psicólogos para isso. É preciso ter essa clareza na cabeça e desmistificar, porque ainda existe, gente, existe sim, essa coisa de dizer que quem faz terapia é doido. Não, todo ser humano deveria fazer terapia, porque é ali que você se conhece. É ali que os psicólogos, eles são indicados para abrir as caixinhas do subconsciente, seria isso, né, Jota? Né, João? Abre as caixinhas e traz à tona coisas que você precisa conhecer em você mesmo e que você não conhece se você não for para uma terapia. Então, eu realmente aconselho a todas as pessoas, até como autoconhecimento, fazer terapia. Né? Porque a gente só cresce, a gente só expande se a gente se conhecer. Né? O Jota, quando ele traz essa abordagem, eu gosto demais dessa abordagem da logoterapia, porque é como se ela trouxesse uma ressignificação, um sentido novo daqui para frente. Mais ou menos assim, é como eu consigo enxergar. Ela faz assim, aconteceu, aconteceu. Mas vamos dar um novo sentido, que é o que ele traz, né? Ela traz o sentido para a vida. Então, assim, vamos dar um novo sentido para isso que aconteceu. Não vamos ficar focando ali, naquilo, mastigando. Eu estou errada nessa colocação? Não, tá correta, mas eu posso deixar mais... Sim. Afinar mais. Sim, sim. O que dá sentido para a vida de uma pessoa, por exemplo, vou citar para mim mesmo, família. Sim. Família é importante para mim, como é para muitas das pessoas. Como pode ser Deus, como pode ser outros valores que a pessoa tenha. Então, quando algo acontece com a minha família, é algo que me dói, é algo que é difícil para a gente, porque é um valor, é o que dá sentido à sua vida. Pertencimento. Pertencimento, né, identidade. Já em outros âmbitos, essa hierarquia de valores, quando a gente sabe que foi com a família, não, é com o trabalho, a gente sempre, porém,
o que está dando sentido é a família, né? E o sentido pode mudar, né? Sim. O sentido muda. Sim. É interessante que o Viktor Frankl, o livro, posso mostrar o livro? Sim, por favor. O livro é esse aqui, ó, Em Busca de Sentido. Gente, olha, ele trouxe o livro. Adoro mostrar. Viktor Frankl. Eu vou tirar uma foto depois e vou colocar junto lá para vocês terem acesso a esse livro, tá? Que eu também estou curiosa para ler esse livro. Esse livro, sem querer fazer propaganda, é porque esse livro não é um livro técnico de psicologia. É um livro que conta, o nome do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Como se fosse uma história, né? É a história de vida dele. Ah, dele. O Viktor Frankl, ele foi um médico. Ele foi neurologista, ele foi psiquiatra, ele tem doutorado, que nem o Freud. Sim. Ele também tem doutorado. Essa formação acadêmica é igual nos dois. Sim. Sendo que o Viktor Frankl também é doutor em filosofia. Sim. A base teórica, filosófica da logoterapia é muito sólida. Entendi. Graças a essa formação também. Então, o livro conta a história de que ele já estudava, a logoterapia já existia, e ele foi preso na Alemanha nazista, porque ele é judeu. Então ele foi preso na Alemanha nazista. Entendi. E foi para os campos de concentração. E esse livro é um relato, talvez o único, não devo conhecer outros, que é um relato mais psicológico. Sim. Diferente, existem outros livros, A Bailarina de Auschwitz, outros livros, mas com a visão, observando a psique do ser humano, a depressão, a motivação, né? Tem um capítulo que ele fala sobre a arte, como era a arte dentro dos campos de concentração. Então, é retratado no livro. Então, esse livro é independente de abordagem, independente de qualquer coisa. É um livro que é importante saber, porque conta uma faceta de nós seres humanos aqui na Terra, né? Uma das piores que existe. Não foi a pior, mas como ele sobreviveu. E aí, uma das partes do livro, ele fala, né? O sentido ajuda a você a lidar com as situações. Não quer dizer que quem tinha um sentido para a vida naquelas condições sobreviveu. Muitos não. Porém, a forma de encarar difere. E isso é muito importante. É a mudança de atitude. Diante do que está acontecendo. Do sofrimento inevitável. Sim. Nossa, isso é forte. É muito forte. Quanto, assim, a gente passa por situações na vida que a gente vai sofrer. E ninguém quer sofrer. Eu entendo, né? A gente vai tentar lidar com esse sofrimento. Mas quando o sofrimento é inevitável, como um campo de concentração, como uma doença terminal, o que define como vai ser esse período que vai vir? É como você vai encarar. É a mudança de atitude, que é uma das coisas mais difíceis. Por isso que naquele dia com você foi tão libertador, porque mudar a atitude é muito difícil. É mesmo. É muito difícil. É a história da gente querer ficar agarrado no cacto, né, minha gente? Agarrado no cacto, sabendo que está doendo, mas aqui você diz assim, aqui eu sei até onde eu posso apertar e não quero soltar, né? E é incrível, né? A logoterapia, ela tem uma... Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com a logoterapia, né? Porque eu acho que se eu fizesse hoje o curso de psicologia, eu seguiria essa vertente. Porque quem me inspira, né? Quem me inspira, quem me mostra assim, esse lado tão lindo da logoterapia é o João Paulo, porque ele vive isso na vida profissional dele, na vida dele mesmo, pessoal, e ele passa esse sentido para a vida das pessoas, né? Então, assim, a gente também se sensibiliza e vê isso, né? E assim como o Viktor Frankl, com a história dele de vida, trouxe isso, ressignificando e mostrando que ele pode mudar. Olha uma coisa interessante, João Paulo. Eu li um livro chamado Poliana. Você já leu Poliana? Já ouviu falar? Já ouvi falar, na época do colégio. É da época de colégio mesmo. Esse livro Poliana é muito interessante, tem três volumes dele. E ele fala justamente que essa menina Poliana, ela faz o que o Viktor fez na vida dele. Então, toda a parte negativa da vida, ela transforma em algo, ela vê um lado positivo. Ela sempre vê, não que ela negligencie o lado negativo,
Ela observa, acolhe, mas ela diz, eu posso fazer melhor. E talvez, não sei se é desse jeito mais ou menos que é a logoterapia, mas ela faz isso. Isso é viver logoterapia? É assim, o pessoal pergunta, né? A vida tem sentido? Sim. Né? Mas inclusive no sofrimento, né? A vida só vai ter sentido só quando a gente está bem? Não. No sofrimento também tem sentido. É onde se aprende, né? É onde se aprende. Perfeito. É. O Frankl tem um conceito chamado tríade trágica, que ele diz que na existência de qualquer ser humano a gente vai passar por sofrimento, dor, sofrimento, culpa e morte. Todo ser humano passou por alguma situação de sofrimento, de dor, de culpa, e vai passar pela morte, ou vivenciar a morte de uma pessoa próxima. Mas isso não significa que a vida perde sentido. Pelo contrário. A dor, o sofrimento é uma possibilidade de um triunfo humano, de superação. A culpa, quando ela ocorre, é uma possibilidade da gente aprender e de nos tornarmos pessoas melhores. Sim. E a morte é uma possibilidade, é um chamado para escolhas mais responsáveis. O Viktor Frankl, ele coloca também, como eu boto na terapia, né, que a responsabilidade é algo positivo. A responsabilidade faz parte da terapia. Porque, assim, hoje, e estou fazendo uma analogia já com a sociedade, né? Sim. A nossa sociedade quer liberdade, né? Sim. Seja no relacionamento, né? Me deixa, eu quero sair com minhas amigas. Sim. Fique com os 3 meninos. E seja no trabalho, seja em qualquer âmbito, a pessoa quer liberdade. Mas a responsabilidade a pessoa não quer. E a responsabilidade é que, às vezes, é que nos impulsiona para frente. Né? O que é importante para a gente ter responsabilidade. Recentemente, a gente termina escutando essas conversas, as histórias, lendo, mas eu não sei de onde vem, mas sei que fica gravado. Eu li alguma coisa, alguém falou, eu presenciei, não sei, que disse que a vida foi difícil porque ela teve que cuidar do irmão. Do irmão mais novo. Eu não lembro o que aconteceu com os pais, não me recordo. Mas hoje o irmão estava bem e ela também estava bem. Mas aí foi feita a pergunta, mas se não tivesse o seu irmão? Ela dizendo, eu ia farrar, eu ia namorar, eu ia beber, eu ia dançar. Se a gente chegasse e olhasse, se tivesse uma bolinha daquele momento que ela cuidou do irmão, para onde ela foi com o irmão e para onde ela estaria sem o irmão, né, teria um abismo de caminhos diferentes. Totalmente. E a responsabilidade a fez cuidar do irmão, que por sinal ela terminou cuidando de si. A responsabilidade é muito bom, é importante ter responsabilidade. E a nossa sociedade, né, existe a Estátua da Liberdade. No livro de Frankl, não lembro qual deles, ele diz que se na costa leste os Estados Unidos têm a Estátua da Liberdade, deveria ter a Estátua da Responsabilidade na costa oeste, porque uma não vive sem a outra. É verdade. E eu acho que é isso que hoje a humanidade está precisando. De responsabilidade. E não é só uma questão de responsabilidade consigo, né? É com o próximo, com o outro. Né? Quando a gente tem isso que o João Paulo falou, está me fazendo refletir muito, né? Essa questão da responsabilidade, porque principalmente acredito que quem é pai e mãe tem que levar isso, tem que levar essas palavras para frente, né? E aplicar isso, né, dentro da criação também dos filhos. Eu sou mãe, então eu penso nisso, e eu tento criar isso também com o filho. Essa questão da responsabilidade, de saber que existe tempo para tudo, né, e tal. E que a liberdade, todo mundo quer liberdade, todo mundo quer. A gente já foi jovem, né, mais jovem, porque mais jovem, né, gente? A gente já foi mais jovem e a gente queria liberdade. Mas eu me lembro muito que eu também era cobrada também com muita responsabilidade pelos meus pais. E como isso é necessário para formar o caráter, né? Para formar uma pessoa dentro da vida, né? É muito interessante isso que foi falado. Assim, a nossa vida a gente pode fazer
muitas escolhas, né? Cada opção, né? Olha, você tem que fazer aquilo, vá ali. Sim. Você pode ir e fazer depois de fazer outra coisa, ou não fazer, ou querer fazer milhões de coisas. Sim. Frankl diz que quando você coloca a responsabilidade baseado no sentido da sua vida, no meu caso, família, você vai fazer escolhas mais responsáveis, que vai ser bom para todo mundo. Uma coisa é, vou falar, quando terminar aqui, vai ter uma aula, tal. Não, mas os meus amigos vão beber, tal, não sei o quê. Qual é o sentido da sua vida? É a minha família, isso é que me dá forças, é o que me ajuda a lidar com as situações difíceis. Então, né? Vamos lá, aí você traz para a questão de valores. Valores. Logoterapia significa a busca do sentido e realização de valores. Sim. O valor seja a honestidade, seja a responsabilidade. O valor que você tem, quando você realiza, ajudar o próximo. Sim. Você está ajudando uma pessoa que caiu da bicicleta, num carro, e o mínimo que você ajuda, você já está se realizando. Isso já é uma... Gente, é lindo, né? Nenhuma abordagem psicológica, da psicologia, ela leva para o lado espiritual, né? Não pode, né? Não tem essa vertente, né? Mas assim, talvez, como leiga que eu sou dessa questão da psicologia, eu diria que o que mais se aproxima a questão de espiritual seria a logoterapia. Porque ela leva essa questão do sentido, de olhar para a vida, os valores, né? Então, eu diria que seria isso, João Paulo. Assim, a que mais se aproxima a questão espiritual? Eu acredito que tenha uma linha teórica chamada transpessoal, mas eu não... entendi. A conheço, né? Entendi. Totalmente. Mas a logoterapia tem alguma coisa assim, não? Aí, assim, tem algumas abordagens que elas, né, não trabalham, né, até colocam a religião como segundo plano, né? Sim. Não tenho muito não estudo muito essa linha que Entendi. Coloca a religião desse. É como se fechasse as portas da religião. Entendi. Talvez a transpessoal abra as portas de dentro. E a logoterapia, ela vê isso como parte do ser humano. Então ela nessa metáfora, ela não abre, fecha, ela integra. Ela abre, porque faz parte do ser humano. Faz parte a espiritualidade, a religiosidade, a forma como ele encara os fenômenos que acontecem para ele. Sim. É importante, sim. É importante. Não é patologizar. Sim. Não é dizer que a pessoa está doente ou com isso ou com aquilo. Não, entendi. Isso faz parte do ser humano, daquele modo de existir. Não é só ciência. Não é só... É encarar como tudo, né, integrado. Como a logoterapia é uma linha científica, né? Sim. Porém, ela abre espaço para que a pessoa seja livre para fazer as suas escolhas religiosas, espirituais, né? Isso ela não mexe, pelo contrário, ela valida. Se a pessoa acredita na fé dela, na crença dela, por que não? Faz parte. Sim. A religião faz parte do ser humano. É uma dimensão do ser humano. Não é lindo, gente, isso? Não, eu fico encantada, né? Porque eu acho o máximo isso. Porque a gente não pode separar. Se faz parte, né? Olha aqui. Eu não estou dizendo que as outras abordagens não são legais. Eu estou falando que é interessante a gente se abrir para o novo também. Entende? Para o novo. E também acho que cada abordagem ela é rica. Perfeito. Né? Ela trata e ela é rica. Muito rica. Né? Eu tive muitas respostas positivas também com o TCC, a psicanálise. Eu tive. Mas eu me encantei com a logoterapia. Talvez pela minha vida ser voltada também para a questão espiritual. Então, eu vejo nela muito sentido para mim, entende? Não é geral isso, né, gente? Mas, assim, é muito, muito legal quando a gente escuta isso. Ô, João Paulo, me diga uma coisa. Num grupo de pessoas, digamos, com vício, né? Hoje está tão comum, vício de jogo, demais, muitas pessoas... Né? O jogo está tanto quanto diria como é com o vício de dependência química, drogas, diria isso, né? Como a logoterapia, eu sei que é bem abrangente falar sobre isso, né?
Mas como a logoterapia trabalharia num grupo de pessoas assim, com essa questão de vícios, de dependência, Dependência química, né? química, é. A dependência química também seria interessante, né? A depender do grau. Eu acredito que também adentrar com medicações, né? Sim, sim, Esses precisa. fármacos, É necessário, né? é necessário. Mas o que, no caso da logoterapia, o que ajudaria a esses adictos é ter um sentido para a vida. Para que ele vai lutar? É porque... Por que você está lutando? Sim. Por que você iria deixar? Sim. Tinha que ter algo que fosse importante para ele e que o ajudasse a enfrentar. Não sem terapia, não sem uma rede de apoio, não sem medicação, dependendo de cada situação. Mas enfrentar aquele vício, é importante ter para que eu vou fazer isso? Senão, vai ficar algo meio esvaziado de sentido, esvaziado de para que eu vou fazer? A vida não tem sentido. Ou, né? Enfim, não tem nenhum porquê. Tem uma frase que atribui a Nietzsche, que é citada em logoterapia, que é: quem tem um porquê, um para que viver, aguenta quase porquê. Quem tem um para que viver, aguenta quase o porquê. Por que eu passo por isso aqui? Ele tem um para que viver. Eu estou aguentando isso para aquele objetivo, para aquele sentido na minha vida. Você, que você também é mãe, como eu sou pai, o que a gente passa em nosso trabalho, ou na situação que a gente vai levar o filho para um médico, ou em outras situações cotidianas da vida, em prol do bem do nosso filho, dos nossos familiares. O que a gente passa, né? O que nos faz a gente mudar a atitude. Você pode ser uma pessoa intempestiva, né? Sei lá, né? Com pouca paciência, mas para aquela situação não piorar para o seu filho, para o seu familiar, para a sua família, a pessoa respira fundo. Se fosse para a pessoa teria ido. Sim. Mas quando tem outras pessoas, a pessoa para... É o porquê, né? É o porquê. É o porquê. É um objetivo. Peraí, por aqui eu não vou. Então, mudar a atitude, às vezes, não é fácil. Mas quando tem um porquê, ajuda. Então, seria trabalhado isso, que daria sentido para a vida desse adicto, né? Como poderia identificar os gatilhos, né? O comportamento de risco dele, para ir trabalhar, né? Eu trabalhei uma vez com um alcoolista e ele estava procurando, né, ter além do próprio estratégias que ele estava tendo para lidar com o vício dele do álcool, aí ele procurou para também fortalecer isso, né, e criar outras, e a gente trabalhou. E o importante para ele, além da família, era a própria dignidade humana, era a própria dignidade. Porque a última vez que ele tinha ingerido álcool, começa com um pouco, mas aí não consegue controlar. Ele consegue controlar enquanto não bebe. Mas a partir do momento que ele botou a gota de álcool na boca, ele não parou mais de beber. E aí ele não sabe nem como voltou para casa. Então foi nesse contexto que ele me procurou. A gente ficou uns 7, 8 meses, 9 meses. Sim. Mas aí foi muito bom. E aí ele identificou. Por que você não queria... vai lutar para isso, para não repetir essas coisas, pela própria dignidade humana dele. Nossa, isso é importante. Minha gente, é isso que eu me encanto com a logoterapia. Vocês estão vendo, vocês estão conseguindo captar o que eu estou captando? Eu fico cortando, né, o João Paulo. Gripada ainda, viu, gente? Mas assim, o que eu fico encantada é porque, olha só, você vai para ali, mas você entende. Então, quando a gente trouxe a questão da droga, né, do vício, geralmente o vício tem a ver com a fuga da realidade, de não enfrentar as suas sombras, né? Não enfrentar o que está ali, tirando talvez sua paz, né, sua harmonia, seu equilíbrio de vida. O vício, ele vai para isso, né? Ele faz esse movimento de tirar você e jogar você num canto que para você é fácil fugir daquilo ali. Então, bebida, qualquer coisa, tipo de vício, jogo, qualquer coisa.
E a logoterapia, quando ela vem, eu estou falando aqui, eu estou encantadíssima. Quando a logoterapia vem, ela vem trazendo para você, quando ele traz assim, o sentido, né? E para mim é muito forte essa questão do sentido, por isso que eu falo toda hora. O sentido, né? Então, ele encontrou nesse paciente alcoolista o sentido que era a dignidade, que talvez ele nem se lembrasse quando ele chegou lá, dessa questão de dignidade. E com o decorrer, ele foi vendo que ele estava perdendo a dignidade. Foi. E foi aí que ele... lembra que no começo, quando eu disse da chave? Isso. Que o João Paulo girou a chave em mim? Então, foi a chave ali, olha. A dignidade. Ele disse, espera aí, eu tenho. Eu vou voltar. Gente, não é lindo isso? E assim, a logoterapia ela tem 3 pilares. Sim. Que é importante. Teórico, na teoria a gente estuda. Existe a liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido da vida. É importante frisar. Sim. Esses 3 pilares, o que significam? Liberdade da vontade significa que o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Sim. Lembra do determinismo? Sim. Não é determinado pelo passado. Não é determinado por nada nesse sentido. Sim, é condicionado. 99%, 90%, como um campo de concentração. Ele não tinha como fugir. Não tinha. Ele não tinha como fazer nada, não tinha como comer mais, porque isso era dado naquele naco, aquele pedaço de pão. Não, ele estava numa situação que ele não tinha liberdade total. Mas ele tinha a condição, como é citado no livro, de como encarar isso. Como vou encarar isso? Como encarar isso. E a forma como encara ajuda a lidar. Uhum. Não necessariamente, naquele caso especificamente, que todos sobreviveram, né? Teve pessoas que têm, ele até cita, quem tem sentido, né? Infelizmente faleceram, né? Como tem pessoas que não têm sentido e são pessoas mais, que estavam no campo de concentração, que eles situações e sobreviveram. Sim. Então é uma outra questão. Então, liberdade de vontade, você é livre, o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. O destino, para Franco, que eu acho um conceito interessante. O que é destino? Como é que você entende o que é destino? O conceito que todo mundo meio que conhece. Como é destino? Todo mundo diria que destino é uma coisa que já vem determinado para a pessoa, né? Uhum. Tem que passar por isso, isso e isso, está destinada a isso. Mas eu vou um pouco pro lado do Frank. Eu acho que... É Frank, né? É, Frank. Eu vou muito pro lado do Frank. Eu acho que existem realmente coisas... Eu acho que existem as duas coisas, no meu ponto de vista. Existe algo que realmente vem determinado, pré-determinado, mas você tem direito de fazer escolhas. Uhum. Você pode dizer, não, eu posso encarar diferente e fazer uma escolha diferente diante disso. Destino, quando eu estive na faculdade falando sobre logoterapia, foi até interessante conversando com a aluna lá, que era de psicologia, né? Sim. Que ela não ficou entendendo, ficou achando diferente, porque realmente são conceitos que extrapolam, fogem do senso comum, né? Geralmente o pessoal usa destino como tipo, aquilo ali vai acontecer, né? Aquilo ali vai acontecer e o pessoal usa até para paquerar, né? Tipo, o destino é a gente se unir, ter tantos filhos e viajar. O pessoal faz assim. Né? Para Frank, o destino já está posto, já aconteceu. Sim. Sempre cito exemplo comigo, né? Aprendi nas outras palestras. Sim. O meu destino foi ter nascido com a cor dos olhos que eu nasci, sim, com o meu biotipo, sim, minha questão física, na família que eu nasci, no país que eu nasci. Sim. O destino não se muda, sim, já está posto. Já está posto, já é. Já é. Então não sou livre de escolher o destino, eu sou livre para fazer algo diferente. Então, a partir disso, todo mundo tem que começar de um ponto de partida. Sim. Então eu não sou livre de certas coisas que aconteceram comigo, mas eu sou livre para fazer algo diferente com relação a isso. Sim. Não é determinado. Então o destino para Frank já está posto. Entendi. Mas a gente pode ir além do destino. Eu não gosto da cor do meu olho, compro uma lente, não gosto do Brasil, estuda, trabalha, vai morar em outro local, não gosto da minha família. Quando você quiser, tiver condição, você sai da sua família, enfim. Sim. Entende? Isso é interessante. Então o ser humano é livre para fazer suas escolhas. Então o destino entra aí nessa parte. Existe também a vontade de sentido, que é o pilar, a coisa mais importante, o cerne da logoterapia. O ser humano tem um desejo, ele
de ter um sentido para a sua vida. Sim. Então, o sentido, a vida tem um sentido. Para a gente da logoterapia, a vida tem um sentido. Tem pessoas que acreditam que a vida não tem sentido. E para a gente, a vida tem um sentido. Cada um precisa descobrir. Sim. Se precisa descobrir é porque existe. Existe. Então, cada um tem que descobrir o que é importante para si. Sim. Né? Não é colocado pelo terapeuta. Sim. Eu não posso descobrir. Eu não posso levantar o paninho. Quem tem que Sim. levantar é cada pessoa. Isso é a vontade de sentido. E o sentido da vida é como você acha o sentido na sua vida. E aí é o último desse tripé, que ele fala que existem valores de criação, valores de experiência e valores de atitude. Os valores de criação, que é uma forma de dar sentido, é tudo que você oferece para o mundo. Seja um marceneiro, seja uma arte, seja uma profissão, enfim, tudo que você oferece ao mundo, né? Um terapeuta que produz tudo isso que você está fazendo, você está contribuindo com o mundo. Isso dá sentido à sua vida. Sim. Sim. Outra coisa pode ser valores de experiência. As experiências que você recebe do mundo. Tem pessoas que adoram viajar, Sim. pessoas que adoram experimentar diferentes alimentos, comidas típicas de outros locais, né, conhecer pessoas, né, então esse é o valor que o mundo dá e a pessoa aprende, muito importante. E o amor é um exemplo maior desse valor de experiência, né, o que você vivencia do outro, né, que você também dá. E o último é o valor de atitude, que é o que a gente já citou aqui, né? Quando você está frente a uma situação que não pode fugir, então você pode mudar a si mesmo. Então isso também carrega em si um valor de sentido. Né? Olha, desculpem a tosse. O João Paulo, ele fica falando, né? Os olhinhos dele brilham assim, ó, com a logoterapia. Os olhinhos verdes, ele tem olhos verdes, hein, gente? Quem não percebeu, ele tem os olhos verdes, lindos, os olhos do João Paulo. Então, assim, ele brilha quando ele fala da logoterapia, porque faz parte da essência dele isso. E quando ele estava falando, olha, veio uma lista de pessoas na minha mente para mandar para ele. Para mandar para ele, gente. Por quê? Deixa eu dizer. Torno a dizer que não é que as outras abordagens não são importantes, são importantíssimas, porque eu já fiz, entendeu? Com outras abordagens, e eu acho maravilhosas. Mas quando ele toca e ele fala com essa propriedade da logoterapia, eu digo, nossa, fulano, cicrano, precisava fazer umas sessões com ele. E ele fica falando e vem outras pessoas na minha cabeça. E não para de chegar. Aqui, quem não sabe, tá, gente? Vou falar de novo. Eu gravo no meu consultório. Aqui é meu consultório. Minha casa, meu consultório e o meu estúdio de podcast, né? Onde eu trago tudo que possa expandir a mente do ser humano, né? E trazer a logoterapia vai expandir, já está expandindo. A gente aprende muito com o que traz aqui. Aprende e passa para as pessoas também. Então, assim, quando o João ele fala da logoterapia, eu falo muito do João, porque eu não conheço outro logoterapeuta em Maceió. Deve ter, mas não conheço, né? Então, assim, eu sei de acordo com o que vem dele. E o que vem dele sempre é muito transformador, porque ele vive na essência, né? Essa abordagem que escolheu ele, né? Porque já é dele, é da essência, é sincronicidade, né? E gente, eu fico... Vou deixar o contato do João para vocês, tá? Aqui no link. Quem quiser entrar em contato com ele, fala pelo Instagram dele, depois de contato para marcar as sessões com ele e ver o quão será transformador para vocês, como foi para mim. Uma conversa informal. Infelizmente, eu não posso ser paciente de um amigo. É meu amigo, eu tenho muitos amigos psicólogos. E é uma pena, não posso. Todos muito competentes, mas eu fico só assim, de lado, aprendendo e tentando assimilar coisas, né, que também a gente precisa também. Tudo que eles falam fazem a gente olhar para dentro. E a gente fica pensando o tempo inteiro, nossa, que interessante ele falou isso, interessante esse ponto de vista que eu posso agora... Tudo transforma, né? E já estou com uma lista de gente aqui para dar o número dele, para passar, porque tudo que ele traz aqui de conhecimento amplia, expande,
e faz com que a gente queira levar pessoas queridas, amigos, que sabe que será benéfico fazer uma sessão de logoterapia. Acho que, assim, reiterando o que você está falando, né? Aqui Sim. eu estou apenas mostrando uma outra forma de cuidar do ser humano, uma outra forma de tratamento, dentre tantas que existem, que tantas funcionam. O próprio Viktor Frankl fala que a logoterapia não é uma panaceia, não é um remédio que vai curar tudo, como nenhuma outra é. Né? Às vezes o problema não é necessariamente a abordagem, é o psicólogo, é o terapeuta, que também é um ser humano, ninguém é um robô. É verdade. Né? Ninguém é um IA. Ninguém é um IA. Há quem diga que viu? Há quem diga. Então, às vezes, o problema não é a abordagem. Assim, quem está sofrendo, quando procura um psicólogo, não quer saber se é terapia A, B, C verdade, e tal. Agora, quando a pessoa já tem um conhecimento prévio, né? Sim. Como alguns amigos que a gente trabalha, que eu lembrei agora, como você, então você já tem uma noção de como trabalha um terapeuta da TCC, um terapeuta de logoterapia e de outras abordagens. Sim. Aí, talvez você, não, eu prefiro essa outra linha. Sim. Isso daí é perfeitamente comum, normal. Quando uma pessoa me procura indicação de psicólogo, é o meu jeito, né? Quando eu conhecendo a pessoa, não é nem tanto o problema, mas eu conhecendo a pessoa, e eu sei que a pessoa, não, acho que seria interessante essa outra abordagem. O colega meu que trabalha com psicanálise e tal, não sei o que. Sim. Porque da psicanálise eu conheço vários, né? Porque eu sou no meio da psicologia. Não, quero logoterapia, mas eu não posso, aí eu posso indicar outros logoterapeutas, porque eu conheço, né? Entendi. Daqui de Maceió. Não, TCC, um colega me perguntou, estou com dificuldade com questão alimentar, né? E eu precisava de um terapeuta, né? Além dele ser meu amigo, eu conheço um que é da TCC, que trabalha com isso, então não tenho problema nenhum em indicar, eu quero o bem do outro, que ele consiga fazer um trabalho e consiga ajudar o outro ser humano, né? Então, eu faço minhas suas palavras, estou reiterando, é apenas um caminho, uma forma de trabalhar e que a pessoa pode até se identificar. Né? E a logoterapia com crianças, João Paulo, como é? Atua da mesma forma com o sentido da vida ou tem algo diferente assim? Ou ela não seria tão indicada para lidar com crianças? Porque tem uma questão de lúdico, né, e tudo mais. Com criança existe uma pós específica, existe um estudo específico, e com relação à criança eu não atendo criança, né? Certo. Mas a logoterapia trabalha com criança também? Trabalha, mas é algo mais, um estudo um pouco mais específico. Entendi. Que como eu não trabalho no meu dia a dia, só trabalho com adultos e idosos, eu não terminei estudando. Mas uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, geralmente, quem foca muito no futuro é adolescente, adulto. É isso que eu ia dizer agora. Criança nem tanto, mas ainda assim o sentido não é só o sentido do futuro. É o sentido do que é agora, do aqui, do agora. Qual é a melhor escolha que eu posso fazer? A escolha mais responsável, né? Mesmo que não vá ferir o meu grande valor, né? Mas eu posso fazer algo que pode não ser tão responsável. Entendi. Então, ainda assim, existe o sentido daquele momento. Isso daí também é logoterapia, né? Aí, talvez, assim, possa trabalhar com criança. Eu achei interessante, mas foi uma premissa que eu li, porque eu não é a linha que eu pretendo seguir. Interessante mesmo, né, gente? Já basta cuidar dos meus 3 lá. Pois é, gente, eu quero agradecer, né, ao João Paulo por ter aceitado esse convite, porque eu já tinha falado com ele. João, vou levar você no podcast, que eu quero que você fale sobre a logoterapia, né? Porque ela foi transformadora para mim, Sinara, né? E tudo que vem, que transforma a nossa vida, a gente quer levar para os outros, né? E eu acho que isso merecia essa atenção, que as pessoas não conhecem. Inclusive, eu já perguntei para outros psicólogos o que é a logoterapia. Conhece a logoterapia? Não. Você conhece ela? Não. Então, é como ele disse, é o que vem na faculdade, o que traz na faculdade que faz você aprender sobre isso. Mas ele descobriu uma propaganda o que era logoterapia e entrou nesse caminho, né?
Então, muita gente ainda não conhece. Talvez até outros psicólogos se interessem também pela abordagem depois dessa entrevista. Porque eu também nunca vejo ninguém falar sobre isso em nenhuma entrevista. Não é trazido isso. Talvez seja a primeira vez que a gente esteja trazendo a logoterapia para que as pessoas entendam a importância de como é maravilhoso esse caminho. Às vezes a gente vê a nossa sociedade, ela é um reflexo de como a gente adoece, ela é um reflexo de como está o pensamento vigente. Hoje é tudo muito científico, não que não seja importante, Sim. mas, e como você como terapeuta também, você sabe que pode ser que tenha pessoas que não vejam, tipo, não vou procurar esse tipo de terapeuta. Não é cientificamente comprovado, mas você tem comprovação que funciona, que ajuda. Você tem comprovação que ajuda. Sim. Então, quantas pessoas perdem de serem ajudadas, com seu sofrimento serem cuidados por conta dessa questão científica? Lógico que tem a sua importância, mas não é o único meio de conseguir ajudar o ser humano. Você é uma prova viva. Então, entendeu? Então, inclusive na própria psicologia, existem linhas que são mais neurobiológicas, né? Não, cientificamente o cérebro assim, assado, não tem o que discutir. Mas como é que você vai medir o sentido de vida de uma pessoa? Verdade. Você não tem como medir o sentido de vida de uma pessoa. Você tem como medir a falta dele. Existe uma escala. Mas a falta de sentido na vida de uma pessoa, casos de depressão. Infelizmente, pessoas que se suicidam. Sim. A pessoa escreve casos, deixa aqui na vida, perdeu o sentido para ela. Como é que você vai medir isso? Que teste vai medir? Não tem como medir. Fica uma reflexão, né? Então, às vezes, a gente só quer procurar algo que é científico, porém, do jeito que está, a coisa fica muito fria. Sim. Fica muito frio, às vezes fica muito impessoal. Sim. E cada pessoa é um universo. Então, tem aquela pessoa que realmente gosta de algo mais acolhedor, um abraço, e que essa palavra faz sentido, né? Que vá algo que vá mais além. Sim. É por aí. Mas eu queria agradecer. Eu fico sem palavras. Porque, como eu falei, é ele falando, toda vez que ele fica falando, me vem uma lista, tanto de clientes que eu atendo, como de amigos e familiares que eu quero empurrar para ele, quero levar para ele. A gente, quando se junta e começa a conversar, a gente tem que se controlar, né? Porque a gente vai ficar querendo conversar. É muito papo. Exatamente. É isso mesmo, gente, eu quero agradecer mais uma vez, agradeci, né, agradeço de novo, a gratidão, João Paulo, por ter vindo, né, esse psicólogo maravilhoso, vou deixar o contato dele novamente aqui para vocês. E é isso, pessoal, sentiu no coração, quer mais informações, quer conhecer a logoterapia, essa abordagem maravilhosa que traz esse sentido para a sua vida, tá? Fala com o João Paulo. Não é propaganda, tá? Mas eu falo pelo que eu passei. Se ele transformou a minha vida, que hoje eu voltei a fazer coisas que eu queria fazer muito, eu não sabia como voltar e eu me sabotava muito. Isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? É uma questão que eu me sabotava porque a minha cabeça funcionava de um jeito diferente, né? E como eu falei, numa conversa informal, ele trouxe na hora a logoterapia na conversa e disse, mas peraí, Nara, mas você não é mais aquela pessoa, você é outra pessoa agora. Como é que vai repetir isso? Olha, essas palavras dele, eu vou ficar velhinha, não vou esquecer. E essas palavras girou a minha chavezinha, como girou a do paciente alcoólatra que ele atendia, e que fez eu dizer assim, poxa, peraí, claro. Então, por que esse medo? Por que essa autossabotagem? Por que essa procrastinação? Se agora tudo é diferente. Olha o sentido, gente. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou dizendo para vocês? Como é importante, né? Torno a dizer que não é... As outras abordagens também têm forma de trazer isso para você, tá? Mas a logoterapia, ela traz como um sentido da vida. Ela prioriza isso. E se hoje o tema é isso, a gente vai enfatizar na logoterapia, né? Gratidão imensa a vocês. Gratidão ao João Paulo. Gente, hoje eu trouxe uma lembrancinha para o João Paulo, tá?
Todos os convidados sempre ganham uma lembrança do nosso programa da Expansão. E o João está ganhando aqui a canequinha da Expansão, para ele lembrar da gente com muito carinho para sempre, né, João? Gratidão. Nós vamos ficando por aqui. Tchau para você, gente. Até mais. Tchau.